mesmo que a pregação tenha uma mensagem, um tópico específico. Então, nós estamos felizes porque cada um de vocês estão aqui. Nós somos a igreja Rest Church, somos uma igreja norte-americana, estamos aqui há 8 meses em Botafogo. Nossos pilares de identidade como igreja, nós existimos como igreja para fazer com que cada pessoa conheça Deus, encontre liberdade, descubra propósito e faça a diferença. A gente vai dar a nossa vida, o nosso tempo, o nosso recurso, os nossos dons, para que essa cidade do Rio de Janeiro conheça Deus, encontre liberdade, descubra propósito e faça a diferença. Se você quer ter uma vida significativa, eu te prometo, viva uma vida que promova Deus para outras pessoas. Se você quer ter uma vida significativa, muitos de nós aqui somos jovens, né? Jovens, milênios, 30, na faixa, talvez a média faixa etária da nossa igreja é de 30 anos. Eu como o mais velho de todos aqui, posso encorajar cada um de vocês, viva uma vida em prol de pessoas que você ama. Isso é totalmente contraditório ao sistema e mentalidade desse mundo, mas é característico da mensagem de Jesus. O próprio Deus viveu uma vida em prol de cada um de nós. Quem aqui é grato por Deus pelo que Ele fez, porque Ele faz na nossa vida? Então, iniciamos esse tempo aqui, essa mensagem, dizendo o seguinte: estamos começando o ano de 2022 e eu ouso afirmar algo aqui com vocês com muita intrepidez. Esse pode ser o melhor ano da sua vida. Vamos para o lado da direita aqui, vamos ver se vai. Galera aí de cima. Cri, 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 cri. Esse pode ser o melhor ano da sua vida. Veja bem, ao olhar para as circunstâncias, você vai ter inúmeros motivos para não acreditar nisso. Mas ao olhar para Deus, nada é impossível para Deus. Toda a nossa base de fé e de esperança não está nas circunstâncias, mas está na nossa fé em Deus. Ele pode fazer com que esse ano seja o melhor ano da sua vida. Esse é o primeiro culto de 2022. E eu tenho uma palavra para você como um pilar, um princípio para fazer com que você viva uma vida em prol daquilo que é prioritário e assim deixar aquele que é prioridade fazer do seu ano um ano de bênção. Não é um amuleto, não é uma barganha, mas é algo que seja orgânico do seu coração. Que você que é novo aqui, você que está assistindo online, possa sentir a presença de Deus, possa sentir amado nesse lugar. Nós, embora estejamos aqui há 8 meses, nós somos uma igreja que já existe há mais de 500 milhões de anos. Somos muito tradicionais, você pode não achar isso, mas nós somos, e situado em Colorado, nos Estados Unidos. Então, seria uma grande honra ter você aqui novamente com a gente. Amanhã nós iniciamos, como vocês viram no telão, 21 dias de oração, para mim uma das melhores fases do ano, quando nós como igreja nos reunimos juntos e tiramos um tempo de oração, orar juntos, e alguns nós indicamos e orientamos, vamos jejuar também. E nós acreditamos que o jejum ele é um preparo da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração para discernir o que o Senhor está falando nos céus. Tá? Nós não jejuamos para mudar Deus e oramos para mudar Deus, nós jejuamos e oramos para nos mudar conforme o que Deus está falando. Quem aqui está animado para 21 dias, começa amanhã, amém? Então, vamos estar juntos amanhã, às 21 horas, nós já começamos a nossa primeira reunião e o link da reunião vai ser divulgado. Pessoal, hoje talvez um dos dias mais desafiadores assim, da nossa igreja, no que diz respeito a attendance, a presença das pessoas aqui. Então, metade da nossa igreja hoje está doente. E a outra metade veio para o culto. Metade da nossa igreja está doente. E a outra metade faltou à igreja. Era essa piada que eu contei errado. Metade da igreja está com vírus. E a outra metade está viajando. Então o vírus está aqui. Ó. Mas o sangue de Jesus tem poder. Estou brincando. Muita gente doente. O pastor Gabriel já orou aqui muito bem. Colocado esse motivo de oração. Graças a Deus também a gente já está percebendo, já está sendo bem enfático que também é um vírus com uma duração mais leve e tempo mais rápido e com efeitos mais leves, mas é importante que nós tenhamos esses irmãos todos que estão doentes, enfermos,
na nossa mente e orando por cada um deles, e nossa família, nossos amigos. Vocês que estão online, provavelmente a maioria de vocês estão doentes, que o Senhor abençoe vocês. Vocês que faltaram sem estar doentes, bem, eu não sei se eu quero dizer que Deus abençoe vocês nesse momento, mas que Deus abençoe vocês, a gente ama vocês. Semana que vem a gente vai estar aqui. A mensagem de hoje, o tema é a esperança da glória, e é isso que talvez seja a chave para o teu ano. Como pastor, não tem como. Como pastor, é um grande desejo no meu coração que você deseje a presença de Deus e faça com que a presença de Deus na tua casa, no teu casamento, na tua vida, na tua mente, seja catalítica, seja prioritária. Eu creio muito nisso, eu creio que esse sendo um princípio vivido na sua vida, você pode ter um ano difícil financeiro, você pode ter um ano difícil em alguns relacionamentos, mas o Senhor, o nosso Deus, vai te sustentar e Ele vai se revelar a você em momentos de dor, em momentos de dificuldade. Então, a esperança da glória é a pessoa de Cristo Jesus sendo pleno em nossos corações. Eu começo essa mensagem e profetizo sobre cada um de vocês que estão online com a gente, sobre cada um de vocês que irá assistir esse vídeo novamente, que a esperança da glória, que é Cristo Jesus, seja abundante em cada um de vocês. Uma coisa que é muito interessante é que nós vivemos um tempo de superficialidade. A nossa geração celebra a superficialidade. Nós temos opiniões para tudo, mas opiniões superficiais. Isso é celebrado porque é cultural que nós tenhamos opiniões para vários assuntos, mas essas opiniões são muito Ctrl+C, Ctrl+V, o que é um problema, porque não parte de uma autenticidade, ela parte de uma cópia. E a nossa ideia como igreja, Rise Church, é que você não acredite no que o pastor fale, mas que você tenha uma experiência pessoal com Jesus. Você precisa entender Deus a partir da sua relação pessoal com Deus. Você precisa entender o que Deus quer fazer com você, não porque a sua avó falou que se você não entender, você vai para o inferno. Você precisa conectar com uma igreja local, não porque os seus pais dizem que se você não conectar com uma igreja local, ou se um pastor fala para você, você não vai ter um ano bom. Bom, você precisa fazer tudo isso porque você entende o que Jesus fez por você na cruz, quem Ele é e o que Ele pode se tornar cada vez mais nas nossas vidas. Amém, queridos? Entendamos então que cada um de nós, temos uma missão, que no ano de 2022 nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer cada vez mais quem Jesus é. E não acreditar no mensageiro do YouTube ou no pastor aqui no Teatro Solar, o que ele fala apenas, mas você precisa conhecer de fato, por experiência própria, quem Jesus é. E isso só depende de você, não depende de mim como pastor. Eu estou aqui te encorajando, eu estou dizendo que o pilar do teu ano vai ser o teu relacionamento com Deus. Então que você, nesse ano de 2022, não se contente com o que você já experimentou em Jesus, mas que você se aprofunde cada vez mais. Que uma das suas resoluções para 2022 seja: eu quero conhecer mais Jesus, eu quero desfrutar mais de Jesus, eu quero parecer mais com Jesus, eu quero testemunhar mais Jesus, eu quero saber quem Ele é e o que Ele tem para mim. Superficialidade é uma maldição da nossa geração. Sabemos pouco de muitas coisas. Eu fiz o podcast nessa semana falando que mais de 50% das pessoas que fazem resoluções para o ano que se inicia, mais de 50% desistem dessas resoluções na segunda semana de janeiro. Então, é interessante essa mudança cronológica, ela é realmente motivacional, assim como ir a uma igreja é motivacional, assim como ouvir uma palavra que um cara vai falar: esse vai ser o melhor ano da tua vida, e você fala: segunda-feira eu começo a dieta, 2022 eu começo a ler mais a Bíblia, 2022 eu começo a conectar numa igreja local. Todas são resoluções boas, porém não podem ser baseadas apenas numa transição cronológica, porém precisam ser baseadas na revelação do propósito de Deus para você. Porque não vai ser sustentado, tudo que é emocional não vai ser sustentado. Então, é importante, você que está aqui, não desista, faça resoluções, isso é sadio, é importante. Tente melhorar, tente abdicar de algumas coisas, remover outras, adicionar hábitos, e tente e lute para fazer desse ano um ano especial na sua vida.
E uma das propostas, que é óbvio que eu vou falar isso, é que você realmente engaje numa igreja local. Seria ideal que você estivesse aqui com a gente. Essa é uma igreja móvel, portátil, que significa que todo domingo a gente chega mais cedo para arrumar aqui. Ou seja, isso é uma grande desvantagem a nosso favor, mas eu posso prometer uma coisa. A gente dá cafezinho e às vezes tem snacks. Hoje a gente não teve porque tem muita gente, para evitar, né, a galera tirar a máscara, mas a gente tem uns snacks gostosos. A gente recompensa os nossos irmãos que ajudam voluntários. Mas assim, isso não é nada. E a gente sabe disso, a gente aprecia cada voluntário, aprecia cada Dream Team e cada pessoa que trabalha, mas assim, isso não é nada comparado a você estar construindo um legado juntos aqui na cidade do Rio de Janeiro e também através da tua vida. Mas conecte numa igreja local. Se não for a Rise Church, escolha uma igreja que pregue a palavra de Deus, que entronize sempre Jesus Cristo e sempre que te encoraje a ser melhor, amém? Mas essa talvez seja uma resolução que possa ser bem sadia para a sua vida. Você tem algo especial, sabe, em você, que eu não tenho. Você tem algo único que eu não tenho. E você precisa colocar isso à disposição do reino de Deus. Tem algo de valor em você, não retenha. Eu quero convidar você a ler a palavra de Deus, que está... a gente vai ler juntos a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Eu peço, por favor... Preste atenção em cada declaração de Paulo aqui. São afirmações poderosíssimas e deveriam encher pelo menos o nosso coração de alegria. Olha isso. No versículo 13 diz o seguinte: sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto. E assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas, e a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é bom, o que é direito. Quem pode dizer glória a Deus por isso? A palavra de Deus é tão viva, tão eficaz e tão prática. Eu vou extrair algumas afirmações de Paulo novamente, não os versículos todos. Eu vou extrair 3 frases. Primeira, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Vou repetir. Se morremos com Cristo, então precisamos entender que agora vivemos para Ele. A segunda expressão que eu quero extrair, a frase é: portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E a terceira frase que eu quero extrair de Romanos 6, que também é maravilhosa, foi a última, versículo 13, diz: pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus. Entreguem-se completamente a Deus. Completamente fala de plenitude, fala de totalidade, fala de integralidade. Alguns aqui podem servir a Deus parcialmente. O meu Deus é o Deus da minha casa, da minha finança, do meu casamento, mas Ele não é o Deus da minha moralidade. Ele não é o Deus do meu emprego. Vocês estão aqui? É que em 2022, a esperança da glória convide vocês, inspire vocês a servir a Deus completamente, integralmente. Todo o seu ser, todas as áreas da sua vida, rende louvor e veneração ao Deus da nossa vida. Amém? Vocês... fazer uma ilustração aqui para tentar mostrar o que eu estou querendo falar nessa noite aqui. Uma luva, né? Luva.
Uma luva de trabalho. Eu queria ter uma luva aqui, eu esqueci de trazer, mas enfim. Uma luva. Você não chega para uma luva e fala, luva, abra a Bíblia em Romanos capítulo 6. Alguém aqui? Não. Você não chega numa luva e fala, luva, aperta aqui o meu computador que eu preciso trabalhar. Você não pega outras luvas e joga perto daquela luva e fala, luvas, pede para aquela luva ligar o computador. Você também não exorta aquela luva e grita mais alto para que a luva sozinha faça o que você quer. A luva, ela precisa de uma mão para ser transportada e proteger aquela mão e fazer o que aquela mão deseja fazer. E essa é uma simples ilustração para dizer que nós não temos condições nenhuma de operar e de revelar a esperança da glória pela nossa própria carne, pela nossa própria natureza. Nós precisamos, então, estar cheios do poder de Deus. Nós, na história do Evangelho, não somos o poder. Nós não somos a mão, nós somos a luva. Nós precisamos do poder, nós precisamos do Espírito Santo. A ideia da tua vida é que você precisa ser cheio da mão de Deus para te transportar, te carregar e fazer com que você se submeta à vontade da mão. A luva não tem vontade própria para dizer, hoje eu quero ser uma luva de neve, mais grossa, mais forte, mais equipada, mais cheia de fibras. A luva, ela foi designada por alguém. Você foi designado, criado por alguém, que é alguém muito mais importante que você para ser enchido. Você foi criado para ser enchido por Deus, pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, e assim cumprir o que você foi criado para cumprir. Por favor, entenda, você precisa celebrar a sua personalidade, a sua autenticidade. Cada um aqui é diferente, uma risada diferente, um senso de humor diferente, um estilo diferente, e isso é ok. Mas isso não nos individualiza do nosso Criador. Nós somos a luva e toda luva precisa de uma mão para cumprir o que ela foi designada a cumprir. Se você não está sendo cheio da mão de Deus, você está sendo uma luva ineficaz. Você está sendo uma luva, algo que foi criado sem um propósito. Talvez você possa até ter inúmeros amigos e inúmeras atividades, mas o principal fator da sua criação é que você seja preenchido pela mão de Deus. Agora, eu quero falar o seguinte, nós seremos usados por Deus quando formos, lê comigo, cheios de Deus. Muitos de nós, olha aqui, muitos de nós queremos ser usados, mas não queremos ser cheios. Por quê? Por causa da segunda afirmação. Porque só seremos cheios de Deus, vamos comigo, se primeiro nos esvaziarmos de nós mesmos. Qual é a sequência lógica de ser usado por Deus? Eu quero fazer uma pergunta e clichê aqui, levanta a mãozinha, que nem o Silvio Santos. Levanta a sua mão aí. Quem é que deseja ser usado por Deus? Sério, levanta a mão. As resoluções óbvias estão sempre conectadas a resultados. As resoluções óbvias deveriam ser mais conectadas ao esforço e sacrifício. Porque o resultado é consequente, orgânico, de esforço e sacrifício. Portanto, olha aqui para mim. Nós queremos ser mais magros, nós queremos ser mais fit, queremos ser mais intelectuais e queremos ser mais ricos. Mas nós não queremos guardar dinheiro, nós não queremos ir para a academia, não queremos fechar a boca e nós também não queremos pagar o preço. Vocês estão aqui? Nós seremos usados por Deus se entendermos que precisamos ser cheios de Deus. Não tente fazer coisas para Deus sem Deus. Vou falar de novo aqui. Muitos anos da minha vida eu caí na epidemia da performance do ativismo. E uma das piores coisas é fazer coisas para Deus sem Deus. Porque a graça de fazer coisas para Deus é fazer com Deus. Em nome de Jesus, não faça coisas para Deus sem Deus. Porque a essência não é fazer, a essência é ser. E você só é se Ele for a mão em você. Muitos querem ser usados, mas não querem ser cheios. Muitos querem ser cheios, mas não querem ser vazios.
Eu queria, gente, olha, eu olho para uns rostos aqui e eu realmente queria dar uma fórmula que fosse tão mais fácil, mas ai de mim como um pastor pregar uma mensagem que é supérflua e mentirosa. Ai de mim, então, a minha missão aqui é que, em nome de Jesus, eu inspire vocês. Não acreditem em mim, mas, por favor, abrem corações de vocês, deixe o Espírito Santo penetrar os corações de vocês. Não tentem ser usados sem ser cheios, não tentem ser cheios sem primeiro se esvaziar. Não tem como. Essa mensagem de atalho, ela a curto prazo funciona, mas ela não é sólida. Então, agora eu vou passar 2 passos para que a gente tenha um ano de esvaziamento. A gente, em 2022, iremos nos esvaziar para que possamos ser essa luva que vai ser preenchida por Deus. Amém? 2 passos. Primeiro, a confissão. É importante isso. A confissão é um ato, é uma verbalização de que você não consegue sem o poder de Deus. A confissão, a declaração, o reconhecimento de que você é a luva, você não é a mão, é muito importante. Por isso nós falamos, e todo domingo nós damos oportunidades para pessoas confessarem Jesus, porque aquele que confessa Jesus, ele vai confessar diante do Pai. É importante. Não, eu vejo a minha avó falar de Deus, eu ligo na igreja do Valdomiro, da Universal na televisão, né, que são igrejas na televisão. Igreja do R.R. Soares, né, que é o Silvio Santos Gospel. Ele é tão bonitinho, né? Parece um ursinho carinhoso. Né? Ele é legalzinho. E agora vamos... A tua familiaridade com o Evangelho não faz você viver o Evangelho. Então você pode ser simpatizante a uma mensagem, mas não viver a mensagem. Então, a confissão é um ato de humilhação. Deus, eu reconheço, eu sou um pecador. Eu reconheço Romanos 6. Eu preciso morrer para a minha carne, eu preciso de Jesus na minha vida. A confissão é, então, o primeiro passo para você se esvaziar. Tem muita gente, a gente trata muita gente. Quando eu falo trata muita gente, assim, ao longo da jornada ministerial, e a gente percebe muito isso. A gente chama de ponto cego. Que seria muito interessante que você saísse dessa noite aqui orando, pedindo ao Espírito Santo para revelar os seus pontos cegos. Por exemplo, uma coisa que a gente não vai suportar na nossa igreja é a hipocrisia. Eu já falei isso aqui muitas vezes. O que é hipocrisia? É a habilidade de enxergar o pecado alheio e não enxergar o pecado grotesco que você tem. Se a gente passar um pente fino aqui, ninguém passa mesmo. Porque todos nós pecamos. Então, um pilar cultural que a gente crê aqui é da vulnerabilidade e de sermos honestos e não julgar o pecado alheio. Primeiro, comece com a sua casa aí. Quem pode dizer amém? Mas pastor, e se a gente vê alguma coisa errada? Claro, você tem sempre a autoridade nas Escrituras de exortar o teu irmão. A Bíblia fala sobre isso. Antes que a apostasia venha, você precisa, a exortação parará. Vai parar. Então a gente tem que exortar em amor, trocar uma ideia, mas por favor, sempre enxergue a trave que está no teu olho. Isso é importante para a saúde da igreja. Então, olha só, que a confissão é isso. Mateus capítulo 10, 32 diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Vocês podem dizer amém? Então, o Espírito Santo precisa habilitar vocês a enxergarem os seus problemas e saber que você tem problemas, e eu também tenho problemas. Eu não sou melhor que você e que a graça poderosa e redentora do meu Deus me salvou, também pode salvar você. Ninguém aqui é melhor que ninguém. A confissão é um ato de humilhação, dizer: Senhor, eu preciso reconhecer que eu sou um pecador nessa área e eu preciso da sua vida. É um ato de reconhecimento, eu preciso da tua mão. Olha só. É um ato de dependência. Gálatas capítulo 2. Eu fui crucificado com Cristo, assim eu não vivo mais. Mas quem vive em mim? Cristo. Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Glória a Deus. Então são atos, verbalizações, atos que ajudam você a se esvaziar. Então, antes de querer ter um ano maravilhoso, eu quero pedir: queira se esvaziar nesse ano.
Antes de querer ser cheio de Deus, queira se renunciar para Deus. Eu não posso falar assim, olha, Deus vai te usar, sem antes dizer, se você precisa se esvaziar para que Deus te use. Amém? Então, Samuel, a questão agora é, pastor, é digno? Vale a pena eu renunciar para ser usado por Deus? Bem, eu sou pastor, então é óbvio que eu vou falar, vale a pena. Vale a pena. Cada um tem um processo, cada um tem um tempo. E a gente respeita o teu processo, não é problema. Mas porque a gente ama a Deus e a gente ama as pessoas, a gente sempre vai incentivar você. Renuncie, se esvazie, porque a recompensa e o benefício vai ser grande. Segundo passo de esvaziamento, para que você se esvazie, são as disciplinas espirituais. Bem, eu vou contar um pouco da minha história. Eu passei por um momento que a gente veio, eu vim de um background carismático e a gente viveu a gente chama de moveres proféticos. Isso foi aproximadamente 25 anos atrás. Foram moveres que não apenas alcançaram a cidade do Rio de Janeiro, mas grande parte da América Latina, movimentos que tiveram origem em Toronto, no Canadá, e alguns nomes como Adoração Extravagante, moveres com nomes Som da Chuva, que basicamente tinham uma mesma característica, era uma intensidade de louvor, paixão, entrega, santidade, adoração, era algo bem sólido, era algo bem legal de ser vivido, o que, como todo bom mover que é de Deus, tem algumas mazelas, tem alguns problemas. Por quê? Não porque o Deus que enviou é o problema, mas porque ele administra para homens, e os homens têm problemas. E um dos problemas foi o exagero. E, como sempre, isso é um pouco normal. E um dos problemas também foi a plataforma emotiva, plataforma emocional. A gente começa a celebrar mais o que a gente sente do que a gente entende. O que nós desejamos como pilar cultural na Rest Church é que nós sejamos uma igreja apaixonada. E paixão tem a ver com intensidade emocional. Então, você vai entrar aqui e você vai falar, cara, a galera ali está tocando e tem uma música e, sei lá, eu não sei se eu estou me sentindo muito... Aí você fica assim, ó, eu quero, mas é estranho, eu quero levantar a mão. Se você achar que você vai entrar aqui e vai simplesmente, a tua mão vai fazer, está levantando, aleluia, Pai, algo me tocou e agora estou falando línguas estranhas e me tomou. Essa é uma perspectiva que vai trazer frustração, porque nós entendemos que parte de uma intencionalidade racional, eu rendo toda a minha mente e meu coração, a minha alma, o meu corpo para louvar quem Deus é. Isso fala sobre expressão corporal. Não é errado a emoção. O que é errado é usar da emoção como plataforma única de relação com Deus. E esse foi um dos exageros, que a gente começou a se acostumar no âmbito emocional e saiu da celebração da disciplina. Então, um dos livros que a gente recomenda, por exemplo, para 2022, é um dos best-sellers do Richard Foster, que é Celebração da Disciplina. É muito básico, prático e vai ajudar você. O que são disciplinas espirituais, Samuel? Você que não é crente, você que é novo. Disciplinas são espirituais, são tarefas, são fazeres, como oração, leitura da Bíblia, meditação, contemplação, o jejum também. Isso tudo ajuda, comunidade, isso tudo ajuda você a crescer em Deus. Então eu me envolvi muito nessa rotina de conferências, congressos de música, de adoração. Qual foi um dos meus diagnósticos? Nós começamos a diagnosticar a presença de Deus de acordo com aquilo que a gente vivia e tocava. Isso não é verdade. Você não define uma intensidade da revelação de Deus naquilo que você vê, corporativamente falando. Eu te garanto que quem deseja muito viver essa adoração intensa ou mover profético, corporativo, é porque ele não é disciplinado em fazer individual.
Quando a pessoa não tem disciplina diária em construir uma relação com Deus diariamente sozinha, ela começa a projetar essa necessidade de ter Deus, de sentir Deus e de ouvir Deus nos cultos, nas conferências. Por isso que você vê muito cristão querendo ir em conferência, em congresso, em escolas ministeriais. Ele está sempre assim. É errado? Não. De novo, mas essa não pode ser a plataforma da sua relação com Deus. Vocês estão aqui, irmãos? Entende isso? Então, eu vou falar para vocês que nós queremos, pilar cultural da Rise Church, é que nós queremos sim ser uma igreja intensa, apaixonada, mas não necessariamente dizer que para que você seja cheio do Espírito Santo, por exemplo, você precisa falar em línguas estranhas. Não, isso não é bíblico, por exemplo. Você não é porque você é cheio do Espírito Santo que automaticamente você precisa falar em línguas estranhas. Eu já me comuniquei com muitas pessoas que são frustradas e magoadas por causa que acreditaram nisso. Isso não é verdade. E já conheci também, infelizmente, muitas pessoas que falavam em línguas estranhas durante 2 ou 3 horas, mas traíam seus maridos, traíam suas esposas, ou mentiam para pessoas, ou eram péssimos com seus vizinhos. Vocês estão aqui? O que nós não queremos? Nós não queremos uma espiritualidade supérflua e emocional. Precisamos da emoção, mas não é a emoção que vai te levar à profunda revelação de quem Jesus é, mas as disciplinas espirituais. Então me fala, o que disciplinas espirituais? É amanhã, cara. Irmão, é amanhã você acordar, sem nenhum baterista, sem nenhum ministro de louvor falando, vamos juntos, sem nenhum pastor, você olhar para o lado, chovendo, a tua avó na tua casa gritando, abaixa o som dessa música, o teu vizinho brigando com a esposa, você fechar os teus olhos, abrir a Bíblia e falar, fala comigo, Jesus, fala comigo. Aí você lê a Bíblia, olha só, olha o que é a celebração da disciplina. Você lê a Bíblia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mais algum. Fala comigo, Jesus. E aí você não sente nenhum arrepio. Você não tem nenhuma música no teu contexto. Você não tem ninguém gritando no teu ouvido, ninguém tocando na tua cabeça, ninguém está vendo, só você e Deus. Terça-feira você faz a mesma coisa, você não entende o que você lê. Você ora, você não sente um arrepio. Quarta-feira você faz a mesma coisa. Você lê, você não entende a revelação profunda, porque o profeta não profetizou. Ninguém está gritando, o teu gato agora está fazendo xixi na tua perna. E aí, ou você vai para o monte porque você quer estar mais isolado. Aí vem uma vaca e começa a correr atrás de você. E os mosquitos começam a te pegar. Aí quinta-feira você abre a Bíblia, você não entende a profunda revelação. Aí você bota uma música da Bethel para dar aquele clima no teu quarto. Mas aí o teu vizinho começa com a furadeira no teu ouvido, mesmo que os ambientes sejam perfeitos, ainda assim, você vai sofrer, porque você precisa sentir para crer, e eu estou te afirmando que nem sempre você vai sentir, ainda assim, creia. Celebrar a disciplina é ser consistente, mesmo que o teu pai, o teu filho, o teu marido, o teu pastor fale, já orou hoje? Já fez isso hoje? Não, todo cristão tem que fazer isso, nem que sejam 10, 20 minutos por dia. Queridos, você pode dizer glória a Deus por isso? Mas pastor, eu vim aqui porque eu precisava de uma palavra-chave para o meu 2022, uma palavra profética que vai desatar, que vai romper, o meu 2022 vai ser, e eu estou te falando, leia a Bíblia todos os dias, ora todos os dias, faça o que você precisa fazer para buscar e conhecer a Jesus, mesmo que não tenha magia no ar. Faça isso. Todos os dias é melhor do que algumas vezes no ano de forma muito especial. Mas a gente ainda assim celebra a paixão. Queremos ser uma igreja apaixonada, intensa, na nossa forma de expressar. Aí quando nós viemos aqui domingo, cara, por que você vai ver a galera? Jesus, eu te amo, nós te exaltamos, Ele é a glória, Ele é a glória, Ele é a glória. E o cara às vezes chora, o cara às vezes ele pula, mano. Aí você fala assim, cara, isso não precisa. Aí você está sendo que nem Marta, que condena Maria por estar aos pés de Jesus. Isso também, irmão, é errado. Porque eu estou falando há 10 minutos que emoção não é plataforma de relação com Deus, porém você não pode questionar aquele que é mais emotivo em se expressar a Deus. Tira a trave do teu olho. Se você se expressa a Deus assim, tem gente que se expressa a Deus assim, não julga não, faz o que é teu. Faz o que é teu, faz o que você sente. Mas faça com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua mente, com toda a sua alma. Amém? A emoção é uma parte vital da fé cristã. Da fé cristã. O emocionalismo não.
Então estamos juntos aqui, entendemos a diferença de viver com intensidade e compaixão, mas não viver sob emoção. Amém, pessoal? É muito legal que nós não tomemos decisões permanentes motivados por emoções temporárias. Eu vou seguir a Deus. Não, cara, eu paro de fumar. Esse ano eu paro de fumar. Eu fiz o congresso, fiz um ato profético. Esse ano eu vou ler o Novo Testamento em 2 meses. Cara, não, esse ano eu vou fazer. Esse ano eu vou acontecer. São emoções. Provavelmente você não vai fazer. Não tome decisões permanentes baseado em emoções temporárias. Por isso que a gente celebra a paixão, mas a gente não celebra a emoção. Creia em Jesus, mesmo que você não sinta Jesus. Porque se eu te convidar a trabalhar num ambiente aqui para você dar dinheiro, eu estou mexendo com a tua emoção. Nós não cremos numa igreja que manipula emoções para obter algo. Nós não cremos numa adaptação de ambiente para mexer no teu coração, porque o ambiente não é a mão da luva. O ambiente também é a luva. A mão é o Espírito Santo. Se a gente está convencendo você, a gente está ganhando você no curto prazo. Mas se é o Espírito Santo que está convencendo você, você vai ter a tua vida erradicada, mudada em prol dele. Não decida fazer parte disso por emoção. Decida porque Jesus morreu por você e ele é digno. Vamos aplainar alguns exercícios, então. Eu posso afirmar que disciplinas espirituais, então, é o segundo passo. Confissão é o esvaziamento, né? E as disciplinas espirituais são aqueles aplainar. Você agora está solidificando a tua fé. Vocês estão aqui? Amém? Então, eu pensei realmente em fazer uma palavra mais profética, de ânimo, de vitória, de fé. Mas eu acho que no curto prazo vocês iam falar assim, meu Deus, que palavra maravilhosa. Meu ano vai ser maravilhoso. E quarta-feira vocês já estariam... Mas eu prefiro falar coisas simples, que se vocês aplicarem, se nós aplicarmos como cristãos, a gente não vai depender de um pregador, a gente vai viver. Isaías 40 diz o seguinte: todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará. E o que é torcido vai se endireitar. Eu preciso me endireitar. E olha o que ele fala. E o que é áspero se aplainará. Você já viu quando a pessoa joga cimento, né? Eu que tenho muita experiência com obra, eu treino, não sei se vocês... Depois você vê minha mão assim, ela é bem... Você joga o cimento depois para você... Esqueci até o nome porque eu fazia obra lá nos Estados Unidos, né? Uma coisa aqui no Brasil, lá no inglês, vocês estão me corrigindo, eu não gosto disso, já, né? Vamos chamar a banda, vamos ter um momento de louvor agora? Então você precisa tirar aquela áspero, né? Desemperadeira, Desemperadeira, a irmã ele já está até falando em línguas ali. Desemperadeira, que tá lá. Mas aquela sensação áspera, né? A pior coisa que tem. Áspero, né? E... A ilha glória. Então, quando nós nos esvaziamos, é como nós fôssemos aquele terreno áspero ainda. Porque o ato de se esvaziar é um ato digno, é importante, mas não é suficiente. As disciplinas espirituais, portanto, são aquilo que vai aplanar o terreno, aplanar o teu coração. Eu oro para que, em nome de Jesus, o Espírito Santo ministre no teu coração. Se você conseguisse ver Deus no simples, na rotina, no pequeno, no silêncio, a solitude é uma disciplina. Não espere por um profeta, embora seja bom, profecias, sabe? Não espere por alguém te ligar, vamos fazer isso. Faça. Vai fazendo, devagar, sem ver beleza. E aí você vai ver a tua luva começando a aplanar. Olha que a profecia de Isaías fala sobre terrenos aplanados. No dicionário, aplanar significa nivelar, ser preparado para receber algo. Nós não podemos ser um terreno áspero para o Espírito Santo. Precisamos ser um terreno aplanado, endireitado, pronto para receber o poder do Espírito Santo. Amém? Você deseja isso? Para que
Cristo viva, eu preciso morrer. Quantos querem morrer aqui? Amém, queridos? Aleluia, Deus. Então, eu te convido a fazer parte dos 21 dias de oração. A ideia dos 21 dias de oração é que para que o Senhor, o nosso Deus, entre no teu casamento, entre no teu coração, na tua alma, nos teus sentimentos. Tem tanto desafio aqui no nosso coração. A nossa alma está muito áspera, o nosso coração está muito áspero, muito machucado, muito magoado. Tem tanta coisa aqui magoada que precisa da mão do Senhor, direcionando e preenchendo o nosso coração. 2022 é Cristo sendo revelado plenamente em cada um de nós. Esse é um dos nossos alvos. E eu quero ler mais uma carta de Paulo, agora aos Colossenses capítulo 1, e mais uma vez, celebra comigo essa carta, celebra comigo cada frase que é uma oração apostólica maravilhosa. Diz o seguinte: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Quem é nele? Paulo está se referindo a Cristo Jesus, o Filho de Deus. Jesus revela a plenitude do Pai. Quando algumas pessoas fizerem uma pergunta para você, falar assim: como você sabe que Deus é real? Você fala: Jesus é a expressão exata de Deus. Cara, Jesus é a expressão plena de Deus. Olha, vamos continuar. E que havendo por ele, ou seja, Jesus, ele fez a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, Jesus reconciliou vocês. Jesus é o mais, Jesus é o mais que muda a nossa vida. Queridos, vocês estão aqui, isso é tão, já basta para nós. Eu queria pedir, equipe da mídia, eu vou passar mais para o final, irmãos, eu vou pular aqui alguns versículos e vou começar no mistério. E aí Paulo termina dizendo o seguinte: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. A plenitude do nosso ano é a revelação de Cristo em nós. A nossa perfeição é a revelação plena de Cristo Jesus em nós. Pastor, como pode eu vir aqui ficar 1h30 nesse culto e você está falando de revelar Jesus, e o meu luto, e a minha doença, e a minha falência, e a minha crise emocional, e a minha depressão, como pode? Como você está falando de um âmbito, de um ambiente, e eu não estou nem ainda aí? Eu posso te responder da seguinte forma: a proposta do Evangelho é que quanto mais de Deus você se revestir, mais dele você for cheio, mais da perspectiva dele você vai ter referente a algumas crises. A ideia do Evangelho nunca foi: agora que sois filhos de Deus, não tereis aflições. A ideia do Evangelho é o seguinte: é que no mundo vocês vão ter aflições, mas a perspectiva das aflições vai ser uma perspectiva dos céus, não como você vê. É passar pelo deserto, mas ser suprido no deserto. Eu nunca prometeria que o ano de 2022 não vai ser um ano difícil. Eu posso prometer uma coisa: Deus, ele vai estar contigo no momento de dor também. Ele vai te suprir. Essa é uma promessa bíblica. Amém? Então, Cristo em nós é a possibilidade de grandes milagres e conquistas, apesar de nós. Agora, a minha parte profética. Se você puder, levante as suas mãos assim. Eu oro, declaro e profetizo sobre cada família representada, sobre cada pessoa nesse lugar. Que Cristo seja a revelação plena, a esperança da glória de cada um de vocês. Ele é a porção exata que vocês precisam. E eu oro que para no tempo de crise, dor e solidão, depressão, o que seja, o milagre não seja a circunstância, mas o milagre já está dentro de você.
Eu oro para que você seja cheio do poder de Deus. Eu oro para que você seja cheio dessa esperança. Eu oro para que você não desanime. Eu oro para que você não se renda ao pecado. Eu oro para que você não desista. Eu oro para que você continue lutando para revelar o melhor de você, que é Cristo, no teu coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.